O motivo da nossa visita aqui na Vara de Bento Gonçalves é divulgar o papel do tribunal e a sua política de conciliação. Para nós é muito importante que os processos sejam resolvidos de forma consensual, porque é uma solução de melhor qualidade, que contempla melhor o interesse das partes, é mais civilizada, porque nos evita o longo e penoso caminho da sentença, dos recursos e da execução. E nesse sentido, o Tribunal Regional do Trabalho tem a preocupação de chegar até mais próximo da população e mostrar um pouco dos seus serviços e a valorização da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho concilia processos desde os mais simples, por exemplo, o dissídio individual sobre horas extras, férias, 13º, até os mais complexos, né? Por exemplo, despedidas, fechamento de empresas, despedidas massivas de empregados que acabam afetando toda a comunidade. Para a gente fazer o registro, então, doutor, referente, como conversávamos anteriormente, referente à CCS, em Bento Gonçalves, uma terceirizada, os funcionários aí podem ficar tranquilos que, de alguma forma, entrando na justiça, eles vão receber, seja da empresa ou da prefeitura de Bento Gonçalves? O nosso papel é mediar esses conflitos, né? De preferência que sejam resolvidos de forma negociada, mais rapidamente, e se isso não for possível, nós vamos aplicar a lei e a Constituição. O certo é que a Justiça do Trabalho tem o papel de dar igual oportunidades, tanto para os empregados quanto empregadores, agir com imparcialidade, mas aplicar a lei. E a lei trabalhista tem que ser cumprida porque ela é um exemplo de civilização. Qual a principal demanda da Justiça do Trabalho em Bento e na região da Serra, se é possível? Basicamente, nós atingimos e atuamos em todas as etapas. Como eu disse, desde a reclamatória mais simples até fechamentos de empresas, negociação coletiva, casos mais complexos que dependam, por exemplo, de interpretação dos tribunais em Brasília. A Justiça do Trabalho tem um amplo leque de atuação, né, e Bento Gonçalves se enquadra como uma cidade normal, né, não há nenhum caso específico. Por exemplo, na Zona Sul nós tivemos o fechamento do polo naval, aí sim, e tem uma especificidade lá pela questão mais também do trabalho nos portos e na pesca. Aqui tem muita atividade industrial, a cidade é industrializada, pujante economicamente, e também em casos de agricultura, pecuária, comércio, serviços. Ou seja, Bento Gonçalves tem todo o portfólio de reclamatórias trabalhistas possíveis. Talvez só não seja tão grande a concentração dos problemas de serviço público, que é mais comum na capital. Aí as grandes questões, por exemplo, CE, Corsan, etc. e tal, aí se concentram mais em Porto Alegre. Tivemos uma redução nos números, né, de processos aqui em Bento Gonçalves. Isso se deu de que forma? Basicamente, há um efeito claro da reforma trabalhista a partir de 2017. Né, em todo o estado do Rio Grande do Sul foram reduzidos cerca de 38,2% os processos no ano de 2017, com um leve acréscimo no ano de 2018, com um leve acréscimo em 2019, da ordem de 10%, e Bento Gonçalves acaba acompanhando essa média do estado. Não há uma grande variação em relação a todo o estado. Mas a tendência é uma certa estabilização, talvez um pouco abaixo do nível normal, né, em função dos efeitos da lei, de forma que também a Justiça do Trabalho aproveitou esse período para, mantendo o ritmo de trabalho, conseguir diminuir o número de processos em pauta, e isso acelera o andamento dos processos, os processos são resolvidos mais rapidamente, e também diminuir o nosso estoque de resíduo de sentenças. Muitas pessoas, a gente tem ouvido relato de muitas pessoas que têm se desligado de empresas e não têm recebido seus benefícios que é de direito. E então têm procurado a Justiça do Trabalho. O cenário é realmente esse? Muitas empresas não têm pagado o direito dessas pessoas? Em geral, em cenários de crise econômica, isso acontece com mais frequência. Nós já passamos por várias etapas no desenvolvimento econômico do país, de crises econômicas, e isso é recorrente. É claro que há mudanças a longo prazo, por exemplo, a mudança de certos perfis do mercado de trabalho, como, por exemplo, o fenômeno Uber, né, que aí são postos de trabalho que desaparecem porque as novas tecnologias assim fazem isso acontecer. Nós tivemos no passado, por exemplo, no setor bancário, milhares de postos de trabalho foram extintos em função da informatização, por conta da chegada do computador, aquelas funções foram ficando defasadas ou ultrapassadas. Aconteceu isso com os gráficos, por exemplo, com a chegada dos computadores, as gráficas foram perdendo o
o seu papel e as pessoas foram desempregadas. Mas isso são adaptações do mercado de trabalho. A Justiça do Trabalho está atenta a isso, a lei trabalhista é relativamente eficiente para dar um mínimo de proteção aos trabalhadores e também viabilidade às empresas, né? Tão importante quanto distribuir riqueza é criar riqueza. Para nós termos bons empregos, nós precisamos ter empresas fortes e é por isso que a Justiça do Trabalho tem que atuar no equilíbrio. Agora, o senhor tem dados referente a acordos em primeira ou segunda instância e posteriormente para quando vai para o Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho? O Rio Grande do Sul, segundo dados da Corregedoria Nacional da Justiça do Trabalho, é um dos estados, se não o estado que mais concilia processos. É curioso porque em função da cultura, nós temos fama de brigões, os gaúchos têm, né, faca na bota, etc. e tal. Mas a Justiça do Trabalho gaúcha é a que tem os melhores índices de conciliação, né? Nós conciliamos cerca de 50% dos nossos processos, um pouco abaixo disso, o que é um número bastante considerável. Mas a nossa ideia é melhorar esses índices e aumentar as conciliações no Rio Grande do Sul.